Quero cumprimentar todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal AD Ferro Velho. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Especialmente uma lição voltada para a classe dos jovens, uma aula preparada para os jovens, lição número 2, que tem como título Chamado de um Líder. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, utilizando esse meio de comunicação. Também queremos prestar os nossos agradecimentos ao pastor do campo, pastor Josivaldo Gomes, pastor do campo eclesiástico de Ferro Velho, ao presbítero Ivanilton, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o diácono Clesivaldo e a sua esposa Adelândia, que são os coordenadores pedagógicos. Lição número 2, o chamado de um líder. O texto do dia se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Síntese da nossa lição: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Objetivos da lição são 3. Primeiro objetivo, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar um novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. O segundo objetivo, estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. E terceiro objetivo e último, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. Você pode acompanhar a leitura do texto bíblico com sua Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao 9. Que diz assim a palavra do Senhor: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-a para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, um novo tempo. O segundo tópico, conselhos para a conquista. E o terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessas. O comentarista, na sua introdução, ele vai destacar que os líderes escolhidos
por Deus também morrem, mas a obra de Deus continua. E foi isso que aconteceu com a morte do profeta Moisés. A obra de Deus continuou e o seu sucessor, Josué, teria que agora assumir com responsabilidade, compromisso, convicção do seu chamado, essa missão que o Senhor o comissionou. O primeiro tópico da nossa lição, um novo tempo, está dividido em 3 pontos. E o primeiro ponto é: Moisés morreu. A morte de Moisés significava uma mudança, não apenas para Josué, mas também para todo o povo de Israel. Havia chegado o tempo da caminhada, o tempo da peregrinação no deserto, havia chegado ao fim. E agora era um novo tempo que descortinava-se à frente deles, que era um tempo de conquistas. Ou seja, aquela geração passada que não entrou na Terra Prometida, agora havia uma nova geração, e essa nova geração ia vivenciar um novo tempo, que é um tempo de conquista, um tempo de se apoderar das promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição é: assuma a sua liderança. Josué, ele assume a liderança. Quando o Senhor se dirige a Josué, ele diz: levanta-te, pois agora. Ou seja, o Senhor, ele pede um posicionamento de Josué, que ele tome a posição. E essa posição é uma posição de liderança. E o comentarista vai destacar aqui que um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é que elas reconhecem um tempo ideal para realizar sua obra. O comentarista vai usar a palavra kairos. O que significa a palavra kairos? Tempo oportuno, ou tempo de Deus. Josué, ele reconheceu que o tempo de Deus na vida dele havia chegado. É bem sabido que Josué, ele não se apartava da tenda, ele ficava à porta da tenda. Enquanto Moisés falava face a face com Deus, Josué estava à porta da tenda. Ele servia Moisés o tempo todo, nunca resistiu à autoridade de Moisés, nem criticou o seu líder. Ele serviu de maneira fiel, porque ele reconhecia a autoridade que estava sobre Moisés. E agora Deus honra ele, colocando em uma posição de liderança. Quero destacar aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 6, quando Pedro fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Espere o tempo de Deus na sua vida, porque Deus escolhe pessoas certas para colocar em lugares estratégicos no momento oportuno, no momento ideal. O terceiro ponto do primeiro tópico vai trazer a questão da iniciativa, e ele coloca: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, passar o Jordão significava sair de um estado de imobilismo para uma ação, para um estado ativo. Era necessário que Josué conduzisse o povo, passando pelo Jordão, saindo de um estado imóvel, estático, para uma ação, para se apoderar daquilo que Deus tinha prometido para os seus pais.
os seus antepassados. E vemos aqui que quando chegou a hora de Josué e o povo seguir adiante, e Josué conduziu o povo vitoriosamente. O segundo tópico da nossa lição de hoje é conselhos para a conquista. E o primeiro ponto desse tópico vai dizer: não despreze ninguém. Deus ordenou a Josué conduzir todo o povo. Isso você vai encontrar no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 2. Ou seja, o Senhor, Ele aprovou a segunda geração, reprovou a primeira, porque todos pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb. Mas a segunda geração estava apta para entrar na terra da promessa. E Josué tinha a missão de conduzir todo o povo, não desprezar ninguém nessa missão que Deus o concedeu. Certamente, no meio do povo, havia pessoas cobiçosas, como foi o caso de Acã. Pessoas temerosas, negligentes, mas mesmo assim, eles deveriam possuir a terra prometida. Ou seja, o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens. Deus conhece as nossas fraquezas, mas é Deus que nos escolhe e é Ele que capacita, né? Então você vai ver que isso é colocado pelo apóstolo Paulo, e eu quero que você acompanhe comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 5, quando Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A sua capacidade, a minha capacidade, a nossa capacidade vem do Senhor. Deus escolhe pessoas imperfeitas para fazer um grande milagre, fazer a sua obra. O segundo ponto da nossa lição vai dizer a respeito: não se esqueça de Moisés. É interessante frisar aqui que o Senhor falou a Josué para que ele observasse o legado de Moisés. Quando ele vai se referir a Josué, dizendo: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionadas ou comparados com outras lideranças, querem apagar a memória daqueles que semearam antes deles no reino de Deus. Devemos preservar viva a memória daqueles que outrora semeou com lágrimas, né? É sabido que Paulo vai dizer que na obra do Senhor, nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Um semeia, o outro colhe, mas o importante é que a obra é de Deus, e Deus, ele tem esse projeto, é um projeto eterno, não é um projeto pessoal, não era um projeto de Moisés, é um projeto divino. Ou seja, Josué, ele sabia, ele reconhecia o legado de Moisés. E ele precisava manter viva a memória de Moisés. E foi isso que aconteceu. Porque o comentarista vai colocar aqui que o projeto na vida dos hebreus começou com Abraão, passou para Isaac, depois para Jacó e por fim Moisés e Josué. Josué sabia tinha em mente desse projeto eterno de Deus para o seu povo.
Então, devemos reconhecer o legado daqueles que nos antecederam. E é isso que o segundo ponto do segundo tópico vai destacar aqui. Terceiro ponto: viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, veremos que Deus estabelece 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Qual é o primeiro princípio? Ser fiel à palavra de Deus. Moisés deveria cumprir toda a lei mosaica, cumprir toda a lei de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O segundo princípio aqui é que Moisés deveria falar a palavra de Deus para o povo. Observe que era necessário que Josué, vivesse a palavra e em seguida pregasse a palavra. Então, viver antecede a pregação. Era necessário que Josué fosse um modelo, o exemplo, para que todo o povo se espelhasse nele. O terceiro princípio era que preparação conforme a palavra. Ou seja, preparação conforme a palavra, Josué deveria meditar dia e noite na palavra do Senhor, porque isso o conduziria às conquistas que Deus havia prometido. E isso não é diferente na nossa vida. Você precisa meditar na palavra dia e noite, porque assim você saberá se conduzir, se portar diante as situações do dia a dia. E com certeza Deus vai fazer você, meu jovem, prosperar. O último tópico da nossa lição diz respeito ao reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro ponto: reconheça o seu chamado. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai dizer no começo do versículo: não te mandei eu. Deus anelava que Josué tivesse a convicção em relação ao seu chamado como líder. Era necessário que Josué tivesse essa convicção para se precaver, se prevenir de crises existenciais futuras. E o diabo trabalha na dúvida. Deus trabalha na convicção. O diabo trabalha lançando dúvidas a nosso respeito. E não foi diferente. Até com o próprio Filho de Deus, com Jesus, quando no deserto, Satanás, o diabo, ele vai questionar a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Observe que Jesus, ele tinha acabado de sair do batismo, e uma voz dos céus bradou: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E o diabo agora lança dúvida a respeito da filiação de Jesus. E não é diferente na sua e na minha vida. O diabo lança dúvida a respeito da sua salvação e do seu chamado. Não tenha dúvida, tenha convicção. Se apodere da palavra do Senhor, da ordem que o Senhor ele comissionou a todos os seus discípulos. O ide do Senhor. O segundo ponto do nosso terceiro tópico vai falar a respeito do nosso empenho, que é dê o seu máximo. Quando o Senhor se dirige a Josué dizendo: esforça-te, em outras palavras, o Senhor estava dizendo: dê o seu máximo. Ou seja, se entregue sem reservas, não poupe energia na obra do Senhor. E essa expressão, esforça-te, aparece
3 vezes, é repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Ou seja, a capacitação do alto, ela não vai substituir o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho. Em relação à obra de Deus, em relação àquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não deve poupar esforços ou energia. Você deve dedicar toda a sua vida, todos os seus recursos, todas as suas habilidades, todo o seu tempo na obra do Senhor. E foi isso que Josué ele fez. Josué é um modelo a ser seguido. Um modelo de determinação, compromisso, um modelo de responsabilidade. Então vejamos aqui no terceiro ponto e último ponto, promessas. E Deus vai colocar aqui 3 promessas para Josué. Primeira promessa é prosperidade. Aonde Josué pisasse a planta do pé, Deus daria aquela terra. Deus faria prosperar não apenas Josué, mas todo o povo naquela terra. A segunda promessa, a derrota dos inimigos. Então vemos aqui que Deus ele coloca para Josué o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus prometeu vitória, prometeu que os inimigos diante de Josué sucumbiriam, iriam ser derrotados. E a terceira e última promessa é a presença de Deus. E essa promessa vai falar no versículo 5 do primeiro capítulo de Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus prometeu a sua presença constante. Deus não prometeu aqui a ausência de lutas, de aflição, mas Deus prometeu presença constante. Ou seja, Deus prometeu um final feliz, seguro, vitorioso. O problema não é a presença do inimigo. O problema aqui não é a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus. Se você tem Deus na sua vida, não importa qual é o inimigo, qual é a adversidade, a situação que você tem enfrentado. Deus é na sua vida e Deus dará vitória, conduzirá você em vitória. Porque isso está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vemos aqui a nossa lição, que eu quero apenas trazer uma rápida conclusão, em relação ao modelo a ser seguido. Josué é um modelo de inspiração. Ele nos inspira a termos determinação, comprometimento e convicção do nosso chamado. Meu jovem, você acompanha esta aula na manhã deste domingo, tenha isso em mente. Convicção do seu chamado. Tenha isso em mente. Comprometimento. Se comprometa com a obra do Senhor. Então, passe a meditar na palavra do Senhor, para que Deus venha agir na sua vida e através da sua vida. E tenha determinação. Dê o seu máximo. Se gaste, porque o seu trabalho no Senhor não é. Desde já quero agradecer a todos os jovens que acompanhou esta aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor.